Bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. E eu já vou começar pedindo desculpas pela minha voz anasalada, mas é porque eu tô me recuperando de uma gripe muito forte, que eu acredito que possa até nem ter sido uma gripe, que possa ter sido aquela outra doença. Mas eu já tô melhor, tô me recuperando bem, só que tá demorando um pouquinho, e aí eu tô precisando gravar os vídeos, os áudios pra vocês dos vídeos com essa voz, esquisita, e às vezes pode até parecer um pouco robótico, então me desculpem por isso, espero que não seja tão incômodo, principalmente porque o nosso vídeo vai ter mais de 40 minutos. Eu acelerei bem a nossa construção, ela realmente tá uma speed build. Porque é uma construção grande. Eu tive que usar muitos dias para fazer essa construção e eu já vou explicar melhor para vocês sobre isso. Agora eu vou voltar ali para a vizinhança para colocar as árvores no nosso lote. São árvores de decoração de vizinhança, elas substituem algumas árvores que a gente tem no jogo mesmo. Então não precisa se preocupar que elas não vão ir no lote que vai estar para download, para vocês baixarem o lote, né? O lote vai sem essas árvores, então não se preocupa se você não quiser ter conteúdo personalizado que elas não vão junto. Depois quando você baixar, você coloca a árvore que você quiser nesses canteiros, tá? Mas eu tô usando elas porque elas, são um default das árvores que a gente tem no jogo, que da vizinhança as árvores são péssimas, então isso é uma das poucas coisas que eu tenho de conteúdo personalizado no meu jogo, porque realmente aquelas árvores do jogo são muito ruinzinhas. E essas são um pouco melhores, então eu acabo usando elas também aqui, em cima do lote. E ele não vai dentro do lote, vai realmente em cima do lote, então não se preocupa que não vai ir para vocês o conteúdo personalizado, tá. Mas eu recomendo essas árvores, esse default é muito bom, eu gosto muito dele. Enfim, eu tô construindo aqui num terreno de 50 por 50, que é um terreno grande, e isso porque eu queria ocupar uma quadra inteira aqui da nossa vizinhança. E aí o maior terreno que seria de 50 por 60, ele não dá certo no tamanho das quadras aqui quando a gente faz a vizinhança no SimCity 4 e exporta ela aqui pro The Sims 2, a gente consegue só alguns números de lotes, sabe? Não consegue todos os tamanhos de lote que a gente gostaria, então tem que se adaptar um pouco para isso. E aí aqui o maior terreno que a gente consegue usar para esse tipo de quadra é o 50 por 50. Por isso que eu gosto muito de usar ele para esse tipo de lote. Falando um pouquinho mais sobre esse tipo de lote, eu já fiz esse esquema de lote comunitário tanto para Tiny Island quanto para Bridges Village. E eu gosto muito de fazer isso porque dá aquela sensação de que a gente está num mundo aberto aqui no The Sims 2. Porque a gente consegue sair de uma loja e ir para outra e tudo isso dentro do mesmo lote. Isso é uma coisa maravilhosa desse tipo de lote. E como é um jogo mais leve, então não é para ficar tão pesado. Até porque eu não estou usando conteúdo personalizado, então vai ficar mais leve ainda no jogo de vocês. Claro que não vai ser tão leve quanto uma mini casa, por exemplo, né? Mas mesmo assim não vai ser um lote pesado. E sim, eu não estou usando nenhum tipo de conteúdo personalizado, nem aqueles itens da Store e pré-venda que eu falei para vocês em vários outros vídeos, inclusive vídeo especial explicando sobre tudo isso. Se você ainda não viu, eu recomendo muito que você veja, porque na próxima vizinhança eu devo usar eles, tá? Eu optei por continuar essa vizinhança aqui sem nenhum conteúdo personalizado, mas a próxima eu vou usar aqueles itens da Store sim, tá? Porque são lindos e são muito legais e vão enriquecer muito o jogo. Até porque, de certa forma, eu nem considero eles tanto conteúdo personalizado, porque foi a própria Electronic Arts que desenvolveu, né? Então acaba sendo meio que quase com conteúdo do jogo. Eu acho até que como quando eles disponibilizaram a versão Ultimate Collection, devia estar incluso esses itens, sabe? Para não ficar assim uma coisa fora. Mas, né? Que bom que o pessoal, a comunidade conseguiu salvar os itens e hoje a gente consegue ter eles de uma forma diferente. Por falar em itens, eu queria avisar vocês também que algumas pessoas, avisar não,
falar sobre isso, que algumas pessoas, mais uma vez, estão entrando em contato comigo dizendo que não estão achando alguns itens, ou que baixaram uma casa minha e faltou vários itens. Então, mais uma vez, eu vou falar isso para vocês. Não tá com o jogo completo, gente. Vocês não estão com o jogo completo. Vocês estão baixando o jogo de algum lugar e tá dizendo que é completo, mas não tem o pacote de objetos lá IKEA, tá? Então, eu recomendo muito que vocês entrem no nosso servidor no Discord e lá vocês vão conseguir pegar a parte que tá faltando, que é a coleção do objeto que tá faltando. E provavelmente vocês também não devem ter aquele pacote promocional de Natal e fim de ano. Não estou falando das celebrações, é um pacote bônus que a gente recebeu de Natal. Então muitas pessoas também não vão ter esses itens de Natal. Então eu recomendo que vocês baixem a versão completa que a gente tem lá. E essa vai ter uma dessas versões que você pode escolher, né? Uma delas vai ter os itens de pré-venda e da Store do The Sims 2, que é a versão que eu tô usando agora. Eu baixei, tá tudo funcionando direitinho. E sim, eu tenho o jogo original funcionando. Mas eu optei por baixar essa versão agora porque eu tive alguns problemas. Quem acompanha o canal sabe que eu já tive vários problemas, principalmente para conseguir acessar o Criar um Mundo do The Sims 3. E aí eu tive que partir para uma versão alternativa e eu consegui fazer tudo isso através do servidor no Discord. Então o pessoal ajuda a gente com as dúvidas, ajuda, ensina a instalar. E no fim das contas, gente, vou falar a verdade pra vocês, foi super tranquilo instalar essas versões aqui no meu computador. E elas funcionam muito melhor, funciona tudo de primeira, coisa que o original não tá fazendo. Vou falar bem a verdade. Enfim, eu não vou ficar me apegando muito nisso. Eu quero voltar aqui para nossa vizinhança. E esse lote que eu tô construindo, vocês podem ver, que ele tem uma clara inspiração no bistrô do The Sims 3. Mas eu não queria fazer uma coisa igual, queria só fazer uma coisa inspirada. Até porque eu já tentei fazer isso, já tem um lote que é para ser o bistrô do The Sims 3. Mas falta muita coisa aqui no jogo pra gente conseguir uma coisa mais próxima. Então eu falei: "Não, eu vou fazer alguma coisa que lembre, que tenha inspiração, mas não pretendia que fosse ficar igual". E eu tô usando bastante em todos esses lotes aqui que eu vou todos esses prédios que eu vou construir nesse lote, eu vou usar muitas cornijas e esses detalhes ali da parte de arquitetura no modo construção. Então, eu acho que eles dão uma graça maior aqui pros prédios, principalmente para prédios mais antigos ou que queiram simular esses antigos. Então, eu acho que fica muito legal. Outra coisa também aqui é que eu usei o Sheet Constraint Floor Elevation False para fazer essa espécie de fundação entre os andares, essa parede baixinha ali. E já tem tutorial aqui no canal ensinando direitinho como é que faz tudo isso. Então eu recomendo que vocês acessem a nossa playlist de tutoriais no The Sims 2, que tem bastante coisa bacana, inclusive isso, ensinar a fazer isso e mais um monte de coisa tão legal. Uma dessas coisas legais que eu ensinei vocês a fazerem é levantar o solo e mexer com o teto, fazer teto ondulado, fazer teto triangular, vários tipos de tetos. Tudo isso brincando com esse cheat que é Constraint Floor Elevation False. E eu, inclusive, fiz a Torre Eiffel, que é para ser inspirada na Torre Eiffel original da França, de Paris. Mas eu usei esse cheat para construir ela e basicamente é isso. E eu não usei conteúdo personalizado. E nem vou usar aqui nesse lote e em nenhum lote aqui dessa vizinhança. Então você pode baixar tranquilamente que não vai ter nem itens personalizados e nem os itens da Store. Pode ficar tranquilo, tá? Mas eu construí essa torre e porque eu queria que remetesse ainda mais, não como se fosse Paris aqui, tá? Não é a ideia dessa vizinhança ser Paris, é só para lembrar, para como se fosse uma homenagem à torre, sabe? É uma réplica, sabe o que o pessoal às vezes faz? É réplica do Cristo Redentor, assim, sabe, em outras cidades. Então é essa mais ou menos a ideia, como se fosse uma homenagem à Torre Eiffel original.
Enfim, outra coisa que eu queria dizer é que o nome da nossa vizinhança mudou. Agora ela não é mais Croissant, sem i. Agora ela é Croissant com i, igual o nome do salgado. Isso porque alguns de vocês me questionaram sobre isso. E como eu não fui eu que escolhi o nome, foram vocês que escolheram na enquete na aba comunidade. E o nome quem sugeriu foi o Vinícius. E muito obrigada mais uma vez, Vinícius, por você ter sugerido esse nome icônico para nossa vizinhança. E pra mim tudo bem ela não ser exatamente o nome do salgado, mas vocês começaram a me questionar, e aí eu comecei a me perguntar se eu não deveria mudar então esse nome. Eu falei com o Vinícius e o Vinícius falou que pra ele tudo bem, tudo tranquilo mudar, então a gente mudou e agora é croissant com i, igual o nome do salgado. Então a nossa vizinhança icônica agora realmente, literalmente tem nome de salgado. É, e eu acho isso muito interessante, porque fica bem icônico, assim. Eu falei até pra eles lá no Discord que é pra ser uma vizinhança, assim, um pouco mais chique, um pouco mais requintada, assim, com construções mais rebuscadas. E aí tem nome de salgado. Mas vocês são. Eu acho que vocês gostam desse tipo de coisa, né? Fica um pouco. Dá um toque de humor aqui pra nossa vizinhança e não deixa tudo aquela coisa tão séria, né. É muito legal isso, por isso que é legal essa troca que a gente tem de informações e vocês me ajudam tanto, isso é tão tão importante e legal, sabe. Por falar nisso, eu sempre tô, fazendo alguma enquete, perguntando alguma opinião pra vocês e avisando de alguma novidade lá na aba comunidade do canal. Então, se você ainda não acessa a nossa aba comunidade, eu recomendo muito que você fique sempre de olho para poder participar dessas coisas quando tem, tá? E não só para votar, nos nomes, mas para sugerir, por exemplo, nomes, sabe? Por exemplo, depois que eu terminar essa vizinhança, e não tá longe de eu terminar, falta bem pouquinho mesmo, eu vou começar uma nova vizinhança. Provavelmente vai ser uma vizinhança desértica, e aí eu já vou precisar de mais sugestões de nomes. E daí depois eu já que tiver as sugestões, eu vou começar as enquetes para vocês decidirem. Da mesma forma que eu fiz nessa vizinhança. Vocês dão as sugestões e eu vou abrindo enquetes e depois os vencedores de cada enquete vão para enquete final. Espero que dê para entender toda essa confusão que eu faço na hora de explicar. Mas é como se tivesse as votações e depois a gente vai para a final das votações, com os melhores de cada enquete. Enfim, outra coisa que eu queria comentar com vocês é uma coisa bem interessante. Foi que, na verdade, a ideia para essa vizinhança não foi minha. Foi da Cris, uma amiga minha que também constrói no The Sims 2. E algum tempo atrás ela me pediu para fazer uma vizinhança como se fosse Paris. E aí eu falei pra ela que eu não ia conseguir fazer Paris, porque Paris é muito grande e tem muitos detalhes do Rio e de tudo. Nossa, é muita coisa. Além de ser uma vizinhança muito grande, tem muitos detalhes e eu não sou a maior fã de fazer as coisas parecerem realmente aquilo, de ser uma construção idêntica. Porque o jogo não consegue alcançar esse nível, né, de detalhamento. E eu meio que falei pra ela que não ia conseguir fazer, que tinha vontade sim de fazer, mas que não ia conseguir fazer, né. E eu também não estava numa fase muito boa aqui da minha vida e tudo mais, então eu não ia conseguir fazer. Mas eu fiquei com aquela vontade de fazer, e aí eu resolvi começar de fazer essa vizinhança francesa. Na verdade, ela, como eu já falei algumas vezes pra vocês, ela não é pra ser Paris, ela é pra ser como se fosse uma vizinhança, uma cidadezinha ou um bairro afastado, longe, mas até às vezes nem na França, tá. Mas que tivesse a sua construção, inspirada nas construções e tudo mais, da França. Então ela tem essa inspiração e eu gostei muito, porque daí eu tenho mais liberdade para construir o que eu quiser e tudo mais. E no fim eu acabei trazendo até uma réplica da Torre Eiffel, como eu já falei para vocês.
Inclusive, se você ainda não viu o vídeo, veja, é muito interessante mesmo. Enfim, e quem teve a ideia então dessa vizinhança foi a Cris. E ela também tem um canal no YouTube, é Meu Mundo Sims 2. Eu recomendo muito que vocês vejam. Ela faz algumas construções, faz várias construções na verdade. E ela é muito criativa, ela faz umas coisas bem diferentonas, assim, então dá altas ideias às vezes para eu fazer alguma construção e tudo mais. Então eu recomendo muito que vocês conheçam o canal dela. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, acessem lá e deem uma mão para ela, que o canal dela ainda é pequeno, ó, assim como o meu também é pequeno, mas o dela ainda tá um pouquinho menor. Ela já recomeçou o canal algumas vezes, então se vocês puderem dar uma força aí, irem lá agradecer por ela ter feito. Inclusive, ó, ela fez também um apartamento da Meli Poulaine. E tem vários lotes assim que ela já fez com essa inspiração francesa. Então, recomendo demais que vocês conheçam o canal dela e agradeçam pela sugestão da vizinhança. Muito obrigada, amiga, pela sugestão. Eu adorei, tô adorando construir essa cidade e eu espero que você também esteja gostando de como ela esteja ficando. Outra coisa que eu queria pedir pra vocês, pra deixar o like. Eu gostaria de pedir pra vocês deixarem o like, não custa nada e ajuda muito aqui o vídeo a ser recomendado pra mais pessoas e o The Sims 2 chegar pra mais pessoas e verem que dá pra fazer muita coisa interessante ainda num jogo que é antigo, mas que tem muito potencial, principalmente pra época que ele foi desenvolvido, né? Então, se vocês puderem deixar o like, eu agradeço demais, porque eu vejo que às vezes as pessoas deixam para deixar o like no final e depois esquecem. Então, deixa o like. Se depois você não gostar de como a construção ficou, ou você achar que não vale a pena, que não valeu o teu like, você tira ele, combinado? Assim você me deixa mais feliz, porque realmente às vezes as pessoas esquecem de deixar o like. Eu vejo por mim. Às vezes eu tô assistindo um vídeo de um criador que eu gosto e eu simplesmente esqueço, não é por maldade nem nada, eu esqueço de deixar o like. E aí quando ele pede para deixar o like, me lembra disso, eu vou lá e deixo o like, porque senão às vezes eu realmente esqueço. Então por isso eu tô pedindo para vocês. Outra coisa que eu queria falar é que se vocês quiserem ajudar o canal e não gastar nada, é bem fácil de fazer isso. Você deixa o like, como eu já falei, você deixa um comentário, porque isso também ajuda o canal a engajar, além de me deixar bem feliz de receber o comentário de vocês, de receber o carinho de vocês. E também assistir o vídeo até o final. Eu sei que às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça de ver aquela parte já mais pro finalzinho do vídeo, mas isso vai me ajudar muito, porque quando você assiste o vídeo até o finalzinho, o YouTube entende que o vídeo é interessante até o final. E quando o vídeo é interessante até o final, ele indica para mais pessoas. Então isso me ajuda pra caramba. Parece besteira, mas não é. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que se você não quer assistir até o final, ou você não quer fazer essas coisas, mas quer me ajudar com algum valor, você pode fazer isso através do Valeu Demais. Mais pra frente, eu devo abrir alguma aba de membros para vocês poderem me ajudar de outras formas. Mas se você quiser já me ajudar agora, você pode fazer o Valeu Demais, que tá ali perto do like. Valeu ou valeu demais. Eu não sei exatamente como é que vai estar aparecendo para vocês. Mas você pode clicar ali e doar qualquer valor. E o seu comentário vai ganhar um destaque. Então, se você puder fazer o valeu demais, eu também fico muito feliz. Mas só de ter vocês aqui assistindo, comentando, deixando like e se inscrevendo, se ainda não for inscrito, eu já fico feliz pra caramba. Aos pouquinhos o canal tá crescendo e eu não tenho pretensão do canal ser grande, mas eu realmente gostaria de ganhar um pouquinho de dinheiro com ele para poder colocar mais do meu tempo aqui para vocês, construir para vocês e pra mim também, porque eu adoro construir. Construir pra mim é quase que uma terapia, né? Salvo algumas exceções. Mas eu gosto muito de construir, eu gosto de poder trazer esse tipo de coisa pra vocês. Então, se eu conseguisse ganhar um pouquinho mais em cima disso, eu ia poder colocar mais tempo de serviço aqui pra vocês. Não sei se vocês entenderam, eu também não quero ficar parecendo pidona. Então, eu vou parar por aqui. Então.
Vocês viram que eu tô colocando bastante desse telhado, que também, tá lá na aba de decoração de ornamentos arquitetônicos, decoração arquitetônica, uma coisa assim, mas tá no modo construção. Porque esse telhado é tipo mansarda, ele é muito característico desse tipo de construção tipo francesa. E aí, eu tô usando em quase todas as construções aqui, pelo menos dessa parte mais central aqui da cidade. Depois daquelas construções que eu fiz várias casinhas já, que são, casinhas iniciais, né, pra quem tá começando, a jogar, pra quem tá começando no jogo com uma família, pra jogar certinho, sem cheat, sem nada. Tem várias casas iniciais para vários tipos de, tamanhos de famílias, e elas vão estar numa região um pouquinho mais afastada aqui do centro. Então não se preocupa que vai ter para todos os bolsos casas. Vai ter uma região para casas ricas, uma região para casas mais pobrinhas, mais de entrada, mais simples, e outra região com umas casinhas assim intermediárias. A vizinhança não é grande, mas tem todo esse tipo de coisa. E eu queria voltar a falar um pouquinho mais aqui desse lote. E eu comecei de falar que eu ia explicar um pouquinho melhor por que que eu decidi fazer o lote um pouco diferente do de Tiny Island e de Bridges Village. Nesse lote aqui, a gente vai ter só os itens que a gente consegue comprar, por exemplo, aqui eu tô fazendo agora um pet shop. Do lado, o lote, eu tô falando lote, mas é tudo o mesmo lote, né. Aqui, essa construção é para ser do pet shop, e a construção do lado anterior foi do mercado. A anterior foi do H&M, que vai ser uma loja de roupas. E a primeira foi tipo bistrô. Então são todos itens, e a gente vai ter mais alguns aqui mais pra frente que eu já vou mostrar pra vocês. A gente vai ter só, itens que a gente consegue comprar, sem ter um sim que é dono do lote. Isso porque eu percebi que naqueles outros lotes de Tiny Island e de Bridges Village, tinha alguns comércios que a gente não consegue comprar. Por exemplo, os itens de floricultura, de brinquedos, sabe, esse tipo de coisa. A gente não consegue comprar e eu não tinha me tocado disso, sabe. E nessa vizinhança eu já vou fazer separado. Então, nesse lote aqui, a gente vai ter só esses itens que a gente consegue comprar assim, que são independente de ter um sim como dono do lote ou não. E no próximo lote, a gente vai ter só itens que precisam de um sim, como se fosse um sim que vende isso, ou que fabrica isso. É o esquema do aberto para negócios, que é a expansão aberto para negócios. Então vai ter um sim que é dono. Eu vou colocar aquele lote também para download, tá? Mas aí você tem que colocar um sim que é dono dele para organizar. E daí os outros sims conseguem visitar o lote e comprar os itens. Isso é muito bacana porque a gente consegue comprar itens que não estão à venda normalmente. Mas eu vou falar melhor disso no vídeo que eu construí aquele lote para vocês. Eu queria perguntar para vocês se vocês iam gostar de, antes de fazer esse lote, falar um pouquinho mais sobre essas habilidades que a gente precisa ter para fazer esses itens, como a parte da floricultura, a parte de culinária para fazer bolos, para fazer salgados, a parte também de cerâmica, que são. Tem várias coisinhas assim que a gente consegue fazer para vender, mas que não funcionam num lote comunitário normal. Então eu queria perguntar para vocês se vocês iam gostar de eu fazer um vídeo assim para vocês. Então, se você gostou dessa ideia, comenta aqui, faz um comentário aqui embaixo dizendo que você quer esse tipo de vídeo para eu trazer para vocês a explicação de cada uma dessas habilidades. Enfim, eu acho que seria bem legal explicar tudo isso certinho pra vocês, e eu ia aprender muito também sobre essas habilidades, porque a maioria das vezes eu não jogo mesmo aqui, né? Eu fico mais na parte de construção. Então seria uma coisa bem interessante pra gente descobrir, assim como foi jogar na universidade e conseguir descobrir como as repúblicas funcionavam, para poder construir da melhor forma e trazer um lote que funcione direitinho para vocês.
porque eu tô ficando um pouquinho chateada de ter feito esses lotes, comunitários para vocês e as coisas funcionam, mas tem algumas que não funcionam e isso me deixa um pouco frustrada. Me dá até vontade de corrigir esses lotes, mas eu acho que eu também não preciso me apegar tanto assim. Por mais que eles não funcionem, ainda são decorativos, então tem, a função decorativa. Então, eh, eu também queria pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Isso ajuda demais o canal. E quando tiver novidade, vocês vão receber um aviso, principalmente se vocês tiverem, o sino de notificações ativo. Então, por favor, se inscrevam no canal. Aos pouquinhos a gente vai crescendo e vai melhorando aqui as coisas aqui no canal. Eu não sei se eu falei, mas eu já usei um lote de 50 por 50. Como esse vídeo tá longo, eu acho que repetindo alguma coisa. Então vocês me perdoem se eu repetir alguma coisa, porque realmente eu não tô acostumada a gravar vídeo tão longo assim. E eu também queria pedir para vocês conhecerem o nosso servidor no Discord. Eu já falei bastante do servidor no Discord, mas é realmente uma comunidade muito bonita, onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa. Eu mesmo tive várias dúvidas com relação a esse esquema dos comércios e outras coisas também, principalmente ultimamente, e o pessoal sempre está me ajudando, dando dicas, então é muito legal essa troca lá no servidor. Como é um servidor pequeno, acaba que a gente acaba, tendo mais uma resposta mais rápida, intimista. Não sei dizer exatamente o como, mas é uma coisa menorzinha, então a gente tá, tipo, mais próximo, sabe. Então é bem legal isso. Agora eu tô fazendo alguns ajustes no lote de mercado, porque eu também quero que esse lote fique bonito à noite. Assim como a Torre Eiffel, eu quero que esse lote fique bem iluminado. E ele vai ficar. E aí eu sempre vou e volto para alguns lotes para tentar ajustar algumas coisas e eu fico colocando alguma luzinha a mais, uma decoração a mais. Por exemplo, o lote de mercado ali, eu coloquei um toldo verde, um inteiriço verde, mas depois eu acabei trocando por um toldo listrado verde. Então eu acabo fazendo algumas trocas assim, ajustando, e eu acho que vai melhorando o lote, assim como eu vou construindo. E assim, eu não construí não gravei assim já: "Eu vou construir na louca", o lote não, tá. Demora muito, porque eu construo, uma parte e eu vou testando, e daí eu acho: "Ah, não, acho que esse modelo agora ficou bom". Aí eu vou lá e destruo todo ele e construo novamente gravando. Eu já expliquei isso para vocês em outros vídeos, mas é sempre bom falar, porque sempre tem alguém novo chegando aqui e acha que eu sou uma super construtora. Gente, eu não sou uma super construtora, mas eu fico aqui treinando e fazendo e refazendo, então tem que ter paciência. Ainda mais em lotes tão grandes quanto esse, né? Tem que ter paciência e ir testando, testando. E para o vídeo não ficar longo demais e muito arrastado, eu acabo fazendo esse esquema de construir, testar tudo direitinho e quando tiver ok, eu vou lá e construo gravando para vocês. Então por isso que parece tão rápido, mas não, levou dias e dias para eu construir isso aqui. Eu já não sei mais o que que eu gravei, o que que eu já falei ou não para vocês, mas eu levei dias para fazer esse lote. Um pouco é porque eu tô ainda convalescente da gripe, e daí eu não conseguia ficar direto construindo, mas eu fiquei bastante tempo de cada dia construindo, até porque eu não conseguia gravar áudio, então o que eu poderia fazer era ir adiantando a construção. Então eu fiz a construção lá da República e também resolvi fazer esse lote aqui, que é um lote só. Mas é equivalente a uns 7 ou 6 lotes aqui, separados, sabe. Porque cada construção dessa, cada predinho desse, já valeria um lote comunitário separado, então é realmente bem trabalhoso, tá. E mesmo quando eu termino de construir, que eu falo: "Ah, agora tá ok", eu vou lá e começo de gravar pra vocês. Quando eu termino, eu falo: "Não, dá pra melhorar mais alguma coisinha?". E daí eu vou trocando essas coisinhas. A maioria delas eu faço em off, então vocês não veem.
ou alguma coisa que eu vejo que depois dá pra melhorar bastante, eu acabo deletando tudo de novo que eu já tinha gravado e gravo tudo de novo só pra poder ter aquela coisa certinha mostrando pra vocês já direto, sem aquele vai e volta, sabe? Pra tentar dar uma agilizada. E mesmo assim, mesmo acelerando bem o vídeo, você vê que tá com mais de 40 minutos o vídeo. Porque realmente demora e eu não queria acelerar muito mais também, tá? Porque senão acaba ficando muito corrido e daí às vezes fica até ruim pra visualizar. Eu lembro que no começo, quando eu voltei aqui pro canal, que eu comecei a postar algumas coisas, eu estava colocando os vídeos muito acelerados, principalmente lá se eu não me engano, de Monte Rubro, quando eu voltei a construir. Não, foi de Hidrangeas Valley. Que daí ficou bem acelerado e o pessoal até não ficava difícil para conseguir acompanhar de tão acelerado que estava. Então eu tô tentando, acelerar, mas não tanto, o suficiente que dê para agilizar um pouco sem ficar desconfortável para vocês assistirem. E esse prédio que eu fiz ali rosinha ali, ele vai ser, como se fosse um spa e cabeleireiro. Depois eu vou mobiliar tudo isso certinho e eu vou mostrar pra vocês certinho, mas embaixo vai ser cabeleireiro e em cima vai ser uma espécie de spa. Tudo funcional, tá? E nesse último predinho, que eu vou chamar de predinho verde, eu vou fazer uma loja de revistas, de jogos, que tem aquelas estantes, e também vou colocar para vender, telefone, aparelho de videogame, essas coisas assim, sabe. Vai ser tudo ali na parte térrea embaixo e na parte de cima, não na parte do telhado, tá, na no andar de cima ali, eu vou fazer um café, porque aquela bancada que tem o café expresso, aquela lá funciona normalzinho, tá. Então eu resolvi colocar ela aqui porque eu acho que, fica muito aquela vibe francesa tomar um cafezinho, né. Então eu acho que é bem legal ter, esse cafezinho aqui em cima também. E vários desses predinhos têm banheiro para os sims usarem. Não todos, por exemplo, do pet shop não tem banheiro para os sims usarem, mas vai ter banheiro para os gatos, tá? Vai ter uma parte ali, depois eu vou mostrar certinho para vocês, mas vai ter as caixinhas de areia. Então tem banheiro, mas é para os gatos. E também vai ter uma banheira para dar banho nos cachorros, tipo um, um pet shop com para dar banho mesmo, sabe? E também o predinho ali do lado da H&M, esse também não vai ter banheiro, tá? Mas o restante vai ter um banheiro, nem que seja um lavabo. O banheiro maior mesmo vai ficar em cima do mercado. Então, mas você consegue acessar, que tem as escadas, por exemplo, aqui nesse predinho aqui tem as escadas ali laterais e na parte do externa, né? E na parte ali do mercadinho também ficou uma escadaria externa para acessar o banheiro. Então você não precisa entrar no mercado, teu sim não precisa entrar no mercado para ir no banheiro. Se ele estiver no lote, ele consegue acessar ali pela parte de fora. Então eu achei que ficou bem funcional, sabe? Eu achei que ficou bem legal. E mais uma vez, eu tô repetindo, mas eu tô usando muito, muito, muito esses acabamentos ali essas decorações da parte arquitetônica do modo construção. Dá bastante trabalho de colocar elas. É fácil, mas dá bastante trabalho. E toma bastante tempo, sabe? De ir colocando uma a uma, testando onde que fica melhor. Mas dá muita diferença, gente. Parece que traz profundidade para a construção, é outra vida. Ultimamente eu tenho tentado usar mais esses elementos arquitetônicos para trazer mais vida, para trazer mais, realidade para a construção, digamos assim. E eu tenho gostado muito e, essas construções francesas agora eu tenho usado bastante, tá assim é bem estimulante para usar essas decorações, então é bem legal. E eu também queria pedir desculpa para vocês, pelos latidos que tem, provavelmente deve ter saído os latidos aqui no fundo do áudio, porque eu tenho tentado gravar em momentos que às vezes os cachorros estejam mais tranquilos, mas tem horas que parece que é eu ligar aqui para começar a gravar, eles resolvem enlouquecer. Então me desculpe se tiver muito barulho dos cachorros latindo no fundo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a próxima vizinhança.
Mas eu queria dizer pra vocês que eu vou tentar colocar sims, que vocês vão criar nessa vizinhança aqui. Não vão ser muitos, porque realmente a vizinhança não é grande e eu não quero encher de sims aqui dentro, tá? Mas provavelmente eu vou pedir para vocês enviarem sims e seria muito legal se vocês enviassem sims mais nessa pegada francesa, assim, com nomes franceses, sabe? Ia ser bem legal vocês poderem participar dessa parte da vizinhança, ia ser um diferencial para as outras vizinhanças que eu já fiz. Eu não prometo, mas eu vou tentar fazer isso. Se eu realmente fizer, eu vou avisar lá pelo servidor no Discord e também lá na aba comunidade do canal, mas provavelmente primeiro vai ser lá pelo Discord. Então, mais uma vez, entrem no nosso servidor no Discord. É muito legal porque vocês conseguem participar muito mais das decisões aqui do canal e também conseguem participar mais realmente não só das decisões, mas de tudo aqui do canal, sabe? Parece besteira, mas não é, tá? E agora eu comecei a decorar aqui o nosso mercado. E por isso também eu deixei o mercado assim amarelo e verde, porque os freezers e as coisas aqui do mercado, elas são tudo. O conjunto combinando mesmo, ele é verde e amarelo. Então eu gosto de manter mais ou menos a cor que é dentro pro exterior. E aqui em cima que eu falei pra vocês que vai ter um banheiro um pouco maior. Então, esse banheiro é o maior banheiro aqui do lote, mas a gente ainda assim vai ter os lavabos nos outros prédios, em quase todos os outros prédios. E eu falei que eu ia falar da outra vizinhança, assim, eu quero construir uma vizinhança com aquela pegada mais de deserto, e é para ser um pouco menor ainda do que essa, e eu tô com muita vontade de fazer ela. E eu vou precisar que vocês mandem nomes, que já vão pensando em nomes para essa vizinhança, tá? Eu ainda não vou salvar os nomes, mas eu quero já preparar vocês para escolherem os nomes, para pensarem em nomes para ela. E aqui a gente tem o pet shop, então tem aquele expositor de gato, de cachorro, que eu fiz no azulzinho. E daí também a gente tem aquela parte para dar banho e tosa, como se fosse banho e tosa, que tem a banheira para dar banho dos cachorros e também tem as caixas de areia para os gatos. É o banheiro dos animais, né? E aí, nesse predinho aqui, eu fiz a parte do salão de beleza do cabeleireiro, né? Então, pode trocar o visual aqui embaixo. E mesmo a cadeira sendo do aberto para negócios, ela funciona direitinho no lote comunitário normal, tá? E daí, nessa parte de cima, eu fiz como é que é o nome? Tô com o furô na cabeça, não é o furô. É pra suar. Sauna. Tem uma sauna, tem o lavabo e também tem uma mesa para massagem. Então é por isso que eu falei que esse predinho ele é como se fosse um spa, assim, é para cuidar da beleza. Então, e tudo funciona direitinho, tá bem legal. E esse predinho aqui que eu falei para vocês que ia ter aquela parte de venda de revista, venda de jogos e também de celular, de videogame. Então eu coloquei as estantes para vender e também coloquei uma TV com videogame para os sims jogarem, simulando que eles estão testando os jogos que eles vão comprar, né? E também tem aquele treco azul lá, aquele treco, aquele negócio azul ali que é onde a gente compra os celulares e compra também videogame e outras coisas ali, é bem legal. E em cima eu fiz o café. Então é bem simples, tem umas mesinhas ali e realmente o café e outro lavabo. Aqui é a nossa loja da H&M, então é uma loja de roupas. É uma franquia que fez parceria com a Electronic Arts e eu gosto muito desses objetos que vêm nessa loja. Mesmo que seja aqui uma coisa tudo com uma pegada mais antiga, é legal ter uma loja assim, mais moderna, feita numa construção antiga, né? É bem legal isso, eu gosto muito desse tipo de coisa. E eu coloquei uns manequins ali em cima no andar superior para encher linguiça, realmente. Mas eu achei que ficou bem interessante, ficou assim no alto, assim, ficou bem visível. Eu gostei de como ficou. E tem tudo que uma loja de roupas precisa ter, né? E daí a parte do bistrô, eu coloquei umas mesinhas ali do lado de fora. Eu achei que ficou bem simpático. E eu acabei colocando luzinhas na cerquinha ali. Eu achei que ficou com uma cara tão francesa, tão parisiense. Eu não sei, eu gostei demais dessa parte das luzinhas na cerca. E aí,
dentro a gente vai ter as mesas, vai ter o pedestal ali pra não sei se é maître que fala, mas vai ter o sim que recepciona, os outros quando chegam e direciona para uma mesa. E daí tem uma mesa para 4 sims e 2 mesas para 2 sims, mas a gente vai ter mais mesas lá em cima. E a gente tem a cozinha, claro, para poder cozinhar os pratos que os sims pedirem. Já no andar de cima, a gente vai ter uma mesa, para mais sims e vai ter um lavabo aqui em cima também. Dessa vez o lavabo aqui ele tem a parte do vaso sanitário com aquela casinha, que vai dar um pouco mais de privacidade, né. E daí eu coloquei um sofá e aqui em cima a mesa é para 6 sims. E daí eu vou colocar um biombo para separar um pouquinho o ambiente, para dar um pouquinho mais de privacidade, como se fosse para uma família maior jantar. E também coloquei um aparelho de som. Diferente dos outros comércios ali, que eu coloquei aquela caixa de som de parede, no bistrô, no segundo andar, eu coloquei esse aparelho de som tipo antigo, que eu achei que ficou bem interessante. E aí você pode escolher a música que você quer para jantar ali. E aí no centro do nosso lote, eu tinha pensado em colocar itens como, por exemplo, a pista de patinação. Mas eu vou colocar ela lá em outro lote, pode ficar tranquilo, que eu acho que combina muito com essa vizinhança. E aí eu resolvi fazer um jardim, até porque ia ficar já um pouco mais pesado, tem muitos mais itens aqui no meio. Então eu optei por um jardim simples, reto, um jardim francês, que é aquele que tem linhas bem retas, sóbrias. Então a gente tem as arvorezinhas no centro, tem um chafariz bonito também no centro, e eu coloquei canteirinhos com flores. Pode ver que eu coloquei mais 2 árvores, ali na frente do lote, que são aquelas árvores que eu falei no início do vídeo para vocês, que são o default das árvores de decoração da vizinhança. Então, quando você baixar esse lote, você pode pôr as árvores que você quiser, que você achar que vai ficar melhor. E como eu falei para vocês, eu acabei colocando bastante iluminação. Então tem postes nas laterais, tem bancos para você sentar, tem bastante coisa e ficou bem bonito. Eu coloquei luminárias também em todos os canteirinhos ali com a cerquinha baixa. Ficou bem bonito. Eu arrisco dizer que ficou até mais bonito à noite do que de dia. Ficou tão interessante. E aí eu tirei alguns prints do lote, tanto de dia quanto à noite, para vocês verem como ficou. Gente, eu gostei demais desse lote. Gostei muito, 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 muito dele. Eu sei que parece uma mãe coruja falando do filho, né? Mas pra mim eu gostei demais desse lote. Assim como gostei também da Torre Eiffel. Mais uma vez, se você ainda não viu a torre, veja. Aqui de dentro do lote, como ele fica de frente para a torre, a gente vai poder ver o lote de frente. Então, como ele não tá no mesmo lote, acaba que a qualidade dele não fica tão boa, tá vendo? Mas ainda assim é bem legal a gente ver a distância a torre, fica bem bonito, né? Eu gostei pra caramba. E eu espero que vocês também gostem, porque deu bastante trabalho. Realmente eu fiquei vários dias trabalhando nisso, fora os dias que eu fiquei pensando e olhando imagens no Instagram, procurando referências para construir os lotes. Claro que eu não construí nenhum prédio igual. Acho que o mais próximo que ficou ainda foi o bistrô do The Sims 3. E ainda assim ele ficou bem diferente. Então, mas eu usei vários elementos e coisas que eu vi inspiradas para poder fazer esse lote. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Para quem assistiu até aqui, muito obrigada. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal e se não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. Um grande abraço e até o próximo vídeo.